Beleza, pessoal? Então agora vamos começar a ver um pouquinho do código dos Correios. Nessa aula a gente vai parar um pouquinho o controle, vamos criar nossa classe de serviço e depois disso a gente vai voltar para o nosso controle, tá bom? Então eu estou com um Postman aqui aberto e nesse Postman já tem toda uma consulta aqui, né? Todo o endpoint pronto para poder fazer a consulta ao site dos Correios. Executando aqui, dando um send, ele já vai me retornar aqui tudo certinho. Então, assim, no Magento nós vamos ter uma model, tá? Mas nessa model vai conter as regras de negócio. Mas nós também precisamos ter um service. Esse service vai ser a camada responsável por retornar, por se comunicar com os correios e retornar para a gente as informações, ok? Então, dentro aqui do nosso módulo, no diretório Correios aqui, nós vamos criar um diretório chamado Service. E aqui em Service, nós vamos criar aqui um Search Quotation Service, ok? Apenas isso, Search Quotation Service. Aqui, ainda dentro do diretório Correios, nós vamos criar aqui um diretório chamado API. Em API, nós vamos criar uma interface, alterar aqui para interface, vai ser chamada de Search Quotation Service Interface. Ok, e aqui nós vamos ter um método, Public Function Search. E esse método ele vai ter um parâmetro, que é o parâmetro URL. O que é o parâmetro URL? É exatamente isso aqui que nós vamos passar para ele. Tá? A gente vai fazer todo o tratamento necessário antes para já passar para o nosso método o parâmetro completo para que não haja nenhuma regra de negócio dentro da nossa service e assim ele possa bater nos correios e retornar para a gente o que a gente precisa, tá? Bom, feito isso, eu vou copiar o endereço dessa interface, então use aqui nela, implements, tá aí. Ele já reconheceu que tem um método para poder implementar. Então já implementou aqui o nosso método search. Beleza. Aqui no Postman, a gente tem um recurso muito legal, muito bacana. Eu não sei se você conhece, que quando você executa qualquer recurso aqui no Postman, aqui na parte direita, no lado direito, onde tem esse símbolo aqui de código, se você clicar, você vai ter diversos códigos já pré-prontos, que o Postman mostra para você como aquele recurso foi executado. Então, por exemplo, eu tenho aqui via Java, JavaScript, Node.js, PHP Core, aí eu quero saber como é que ele faz a consulta utilizando o PHP Core. Tá aqui. Ele já vai retornar todo o código pronto. No nosso caso, a gente vai utilizar o Guzzle, a libguzzle do PHP. Então a gente já tem todo o código aqui pronto. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse código aqui e vai jogar lá para o nosso método, que vai facilitar bastante a nossa vida, ok? Então aqui o que ele tem? Ele tem um método, ele tem uma classe chamada client, um objeto client, e ele também tem um objeto request. Beleza. Na lib aqui do Magento, se você for aqui em vendor, na lib do Magento não, se você for na vendor do seu projeto, você procurar por Guzzle, Guzzle está aqui, ó, Guzzle HTTP, você tem o Guzzle HTTP Search, SRC, aliás, tem essa classe aqui, client, nós vamos utilizá-la, e também aqui tem o Guzzle HTTP PSR7, source,
e nós temos aqui o nossa classe request. Serão as duas classes que nós vamos fazer o uso delas. Ok, então a gente vai dar um use nela aqui em Guzzle, HTTP client, é só client, e use em Guzzle, HTTP PSR request, que vai ficar parecido com o que está aqui. Tá? Eu posso até copiar isso aqui e jogar aqui dentro. Aqui eu só fiz a inclusão das libs e aqui está todo o processo de execução dela, tá? Aqui no nosso headers, a gente vai alterar esse cookie para content type. Aqui vai ser application/xml, porque o Correios ele retorna para a gente os dados via XML, ok? Aqui já ele vai executar um get lá nos Correios e já está tudo aqui certinho. A rota, toda a URL, todo o endpoint pronto, já está tudo aqui. Já está com o formato, já está com o tipo de serviço que vai consultar, o comprimento, altura, largura, CEP de origem, aqui tem o peso, CEP de destino, etc. A gente vai deixar assim por enquanto, só para você ver a execução e depois com o tempo a gente vai modificando isso aqui, tá? Bom, feito isso, o que que a gente tem que fazer? A gente criou aqui uma interface e chamou essa interface aqui dentro da nossa service, beleza? Só que eu não quero que ninguém, o ideal é que ninguém consuma diretamente essa service aqui. Ela vão ter que olhar para a interface. Então, para isso, a gente vai aqui dentro do diretório Correios, etc, front-end. Fora de front-end, a gente vai criar o arquivo di.xml. Nesse arquivo di.xml, a gente vai ter a nossa preference aqui, setando certinho para a gente a nossa interface, né? Então, no caso aqui, a gente vai ter uma preference, aqui, ó, preference, ok, já fechei aqui, for type. No for, praticamente, aqui o que a gente está dizendo para o Magento é que ele vai ter que olhar um arquivo quando o outro for chamado. Praticamente é isso que a gente está fazendo aqui no Magento. O que a gente está dizendo? A gente está dizendo o seguinte, Magento, toda vez que alguém, nesse caso aqui, chamar a interface Search Quotation Service Interface, você vai olhar, você vai enxergar os métodos desta mesma interface que está na classe Search Quotation Service. Beleza? Fazendo dessa maneira, a gente não acessa diretamente a Search Quotation Service, a gente não dá use nela em outras classes, por assim dizer. A gente trabalha com a Search Quotation Service Interface e o próprio Magento, ele se responsabiliza de enxergar que toda vez que alguém chamar essa interface, na verdade, ele terá que consumir os recursos que estarão dentro da service Search Quotation, beleza? Da service Search Quotation Service. Então, feito isso, a gente vai agora rodar o nosso compile. Aliás, antes de rodar o compile, a gente vai vir aqui em Quotation. A gente está fazendo, como eu disse anteriormente, a gente está fazendo isso aqui bem devagar. A gente vai colocar a nossa service aqui agora dentro do controller, mas lá para frente a gente vai começar a ajustar isso aqui, a gente vai botar a nossa service para ser chamada dentro de uma model, tá? Tudo certinho. Então, vamos devagar para a gente entender a linha de raciocínio. Então, vou pegar aqui, vou copiar esse cara.
use nele. Search, vou botar search service. Search service. Então diz search service receberá o objeto search service. Feito isso, a gente aqui vai dar um var dump, pode ser. Em search service, batendo lá na search, ok? Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai lá na nossa search, vamos pegar essa URL toda aqui que está aqui, vamos tirar essa URL daqui. A gente vem aqui e joga a URL completa aqui. Então, a gente vai passar aqui o parâmetro URL, que é esperado. E aqui, no caso, search aqui, URL aqui, parâmetro URL, a gente já vai acrescentar aqui o parâmetro URL. Ok? Então, deixa eu ver aqui. Eu vou tirar esse camarada daqui, eu posso dar um exit, deixar o exit aqui. A gente não está passando essa rota aqui, esse zip code aqui por enquanto, a gente vai pegar o que já está chumbado aqui no código, tá? Feito isso, agora a gente vai rodar o nosso compile novamente. Terminando de rodar o compile, a gente retorna para fazer os testes. Beleza, terminou de rodar aqui o nosso compile. Vamos dar um Ctrl Shift R aqui na página. Abrir um inspecionador de elementos. Vamos ver o que vai dar agora. Rotation, terminou. E aí retornou nosso response aqui, como você pode ver, ó, ele retornou aqui, retornou como uma string, né? Mas está retornando aqui para a gente já o valor da cotação, tudo certinho. Se a gente comparar com o que está aqui no Postman, vou fechar esse cara aqui, aqui ó, serviço 410, valor 38,20. Aqui serviço 410, valor 38,20. Está retornando aqui tudo certinho. Então, dessa maneira a gente viu aí a criação, o início da criação do nossa service. A gente ainda vai fazer alguns trabalhos aqui, melhorar certinho o consumo dessa service, tudo direitinho, tá? Mas a gente viu o início da criação da service, como a gente cria service, como a gente também pode criar o nosso DI.xml. Apenas uma observação a respeito do DI.xml. Por questão de performance, no Magento é muito importante quando você vai trabalhar, por exemplo, com o DI.xml, você especifique qual vai ser a área de atuação desse DI, se vai ser dentro de front-end, tá? Ou se será dentro lá do admin, que no caso aqui seria o admin HTML, criando aqui o diretório admin.html. O ideal, tá, seria criar esse di.xml aqui dentro de front-end, como a gente está consumindo no front-end. Só que tem um problema. Se a gente deixar esse di.xml consumindo dentro de front-end, quando a gente tentar lá no admin gerar um pedido onde ele vai fazer uma cotação, ele não vai conseguir ler esse arquivo aqui, vai dar problema, porque ele não está no escopo do admin, ele só está no escopo do front-end, ok? Então, por causa disso, para a gente não ter dor de i.xml fazendo a mesma coisa, então a gente opta em, ao invés de deixar o di.xml específico para um escopo, a gente o deixa como global, tá? Quando ele fica tanto fora do diretório etc front-end e etc, tanto fora do diretório front-end quanto admin.html, mas diretamente no diretório etc, ele fica com o escopo global. Então isso, o que a gente está fazendo aqui, ele será enxergado tanto no front-end quanto no back-end. Tá?
tá? Eu só queria dar essa explicação para você entender o porquê que a gente está deixando aqui o nosso di.xml como global e não como local, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui mesmo, na próxima aula a gente dá continuidade. Um abraço.